Aí complicou de vez. São Paulo tem passe por saída de jogador. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre bastidores que tem pra gente comentar aí sobre retorno aí de jogador no São Paulo e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. Tricolor venceu ontem a equipe do Aliança Lima fora de casa, né? São Paulo tá fazendo aí uma excelente campanha na fase de grupos da Libertadores até aqui. E com a vitória de ontem, rapaziada, olha só. Jogadores do São Paulo, tá? Com a maior sequência invicta na Libertadores, tá? Em primeiro aí tá o Rafael, tá? O goleiro Rafael. E o Luciano com 13 jogos de invencibilidade, que é exatamente a invencibilidade atual do São Paulo, né? São Paulo tá aí há 13 jogos sem perder na Libertadores. E o Rafael e o Luciano jogaram todos os 13 jogos. Então, eles, só os dois, estão aí há 13 jogos aí, invictos na competição, entendeu? Em segundo lugar, a gente tem o Ronaldo Luiz, o Lugano, o Cicinho e o Alan Franco com 12 jogos invictos, tá? Então, o jogo de ontem aí, né, cara, foi para colocar o Rafael e o Luciano aí como os dois jogadores com a maior sequência invicta do São Paulo na competição, né, cara? Muito bacana aí, né, cara? Ontem foi um jogo, além de ser um jogo importante para somar pontos, para buscar vaga, o São Paulo aí, né, emendou mais um jogo invicto, né? São 13 jogos aí agora e também conseguimos um feito histórico que jamais tinha acontecido na história do São Paulo, que é ganhar todos os 3 jogos da fase de grupos fora de casa, né? O São Paulo conseguiu esse feito ontem, coisa que nunca tinha acontecido, né, cara? Então, ontem foi uma vitória muito legal, né, cara? Teve muitas coisas além dos 3 pontos, além da vitória, né? Então teve muita coisa ontem com essa vitória sobre o time do Aliança Lima, tá bom? A gente teve pro jogo de ontem, tá? O retorno do Pablo Maia, e o Globoesporte.com trouxe aqui uma matéria, tá? Trazendo informações aqui, bastidores desse retorno antecipado do Pablo Maia, né? Porque vocês vão lembrar quando ele se machuca lá em fevereiro, a expectativa era que ele voltasse depois do Super Mundial. Mas depois da parada que vai ter pro Super Mundial, parada pra gente porque a gente não vai jogar, então a gente vai ficar um mês parado, então era pra ele voltar só depois do Super Mundial e acabou que ele voltou aí bem antes do esperado. Olha aí, a recuperação do volante Pablo Maia surpreendeu até mesmo o São Paulo. O jogador se machucou em fevereiro. No dia 26 do mesmo mês, ele passou por uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito. A expectativa naquele momento era de 4 meses de recuperação, mas ele voltou a ser relacionado pelo técnico Luiz Beldia pouco mais de 2 meses, tá? Ele que estava já no banco de reservas aí ontem. Aqui que tal, presta atenção. O São Paulo entende que o retorno antecipado de Pablo Maia se deve a alguns fatores. O primeiro deles, a cirurgia muito bem realizada. O tricolor acredita que o procedimento foi um pontapé inicial para que o jogador se recuperasse mais rapidamente. O que também contou na visão do São Paulo foi a condição física de Pablo Maia. O jogador é muito forte e costuma apresentar bons parâmetros nos treinos, o que acabou ajudando na sua recuperação. Esse aqui é um dos pontos mais interessantes, cara. A gente tá com muito jogador machucado, né? A gente comentou muito já sobre a situação do Lucas, né, que voltou contra o Fortaleza, né, sobre o Oscar. Evidentemente que o Pablo Maia voltar aí 1 mês e meio, 2 meses de forma antecipada, um dos pontos aí que a gente tem que levar muito em consideração é o fato dele ter, 22 anos, 23 anos. Isso é um fator importantíssimo. Com toda a certeza do mundo, por exemplo, se é um Oscar que se machuca, se é o Lucas, se é um Arboleda, um Caleri, ele não voltaria nesse tempo, porque são jogadores mais velhos, né? Aí já a parada já é completamente diferente. O Paulo Neves é um jogador jovem, aí isso evidentemente faz uma diferença muito grande. Outro ponto decisivo foi o investimento recente do São Paulo em equipamento de fisioterapia no departamento médico. Ao todo foram cerca de 6 milhões de reais aplicados em melhorias consideradas essenciais para aprimorar a estrutura do CT da Barra Funda. O São Paulo, isso é uma coisa que a gente critica muito aqui a diretoria do São Paulo por motivos óbvios, né? E esse foi um dos pontos que eles melhoraram na gestão, né? Que foi a estrutura do São Paulo, que sempre foi muito criticada aí nas gestões passadas, mas a gente claramente vê que a estrutura está cada vez melhor com essa gestão. Pelo menos isso eles melhoraram,
né? Aumentaram dívida, um monte de coisa, mas pelo menos isso aí os caras melhoraram aí e é visível, né? Isso aí eu acho que é muito claro aí para todo mundo. Mesmo antes de voltar contra o Aliança Lima, o Pablo Maia já tinha condições físicas de estar em campo. Nos treinamentos, o jogador estava no mesmo nível dos companheiros e treinando sem restrições. Porém, o São Paulo foi cauteloso e aguardou a liberação do médico responsável pela cirurgia do volante, para que ele fosse relacionado pelo técnico Luiz Zubeldia. Então ele já tinha até um tempinho já que ele estava já apto aí a poder ir para o banco de reservas, né, ir para o jogo, porque ele já vinha treinando com o elenco sem nenhum tipo de restrição, mas por ser uma lesão grave, cirurgia, o São Paulo deu uma seguradinha aí, né, e aguardou a liberação do médico que fez aí a cirurgia dele. Então tá aí bastidores que o GE trouxe aí da volta do Pablo Maia, que voltou no jogo de ontem. Ele acabou que não entrou, evidentemente, mas ele estava de volta ontem, estava no banco de reservas e nos próximos jogos e com certeza ele vai entrar. O próximo jogo é contra o Palmeiras lá em Barueri, grama sintética. Não sei se nesse ele vai entrar, mas se não entrar nesse, nos próximos certamente ele vai entrar aí, né, cara? Jogar um pouquinho aqui, outro ali, para começar a ganhar ritmo de jogo e depois voltar a ser titular, que ele 100% fisicamente, com ritmo, óbvio que ele é titular absoluto aí da equipe do São Paulo, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaz. A gente comentou com vocês de manhã, né, que sobre o Lisieiro, né, que tá encostado no São Paulo e que tem times aí de olho, tá? O Alexander Vieira trouxe aqui mais algumas informações de times de olho, interessado em contratar o Lisieiro, que tá treinando afastado aí, né, do time do São Paulo. Olha aí, segundo Alexander Vieira, além do CRB, o Mirassol, Remo e outras equipes da Série B demonstraram interesse em contar com o Lisieiro, mas a pedida salarial do jogador dificulta as conversas, tá? Então tem aí times de olho no Lisieiro, tá? O Mirassol, o Remo, o CRB, mas a questão do salário dele, que é muito alto para os padrões desses times, dificulta aí as conversas, né? Dificulta aí ele acertar com esses times e deixar aí o São Paulo, tá? O Iverdon da Suíça é outra equipe que tem interesse no jogador. Iverdon, né, acho que é assim que se pronuncia, é o time que ele foi emprestado recentemente, tá? O São Paulo emprestou ele para esse Iverdon da Suíça, ele jogou bem lá, tá? Aí o Alexander Vieira completa aqui, ó. Quando ele foi emprestado pro Iverdon, o clube lá, cara, ele jogou muito bem lá, os caras ficaram satisfeitos com o que o Lisieiro entregou, mas eles são um time muito pequeno e eles não tinham condições de comprar o Lisieiro. Então, se tivesse condições de comprar, eles teriam comprado o Lisieiro porque ele estava jogando bem lá, né? Pô, ele estava fazendo gol, na assistência ele estava jogando muito bem lá, mas os caras não tinham como comprar, entendeu? Agora, que o contrato dele está perto de acabar, se eu não estou enganado, acaba em junho, se eu não estou enganado, agora o contrato dele está perto de acabar. Tá perto de ficar livre, aí o Iverdon voltou a ter interesse no jogador, porque com o contrato acabando, os caras só teriam que acertar aí com ele, né? Imaginando que pega o jogador em junho, porque se quiser uma antecipação, evidentemente tem que pagar pro São Paulo liberar o jogador aí, tá? Então, tem time interessado, time de olho, mas tem esse impasse, que é a pedida alta de salário dele, né? O que dificulta bastante aí essa situação, né, cara? Enfim, eu, sinceramente, eu não entendi o Lisieiro não ter renovado com o São Paulo, tá? E não que eu quisesse também, tá? Porque vocês vão lembrar que o blog do São Paulo trouxe informação que tava tudo muito bem encaminhado para ele renovar e que de uma hora para outra ele começou a pedir um salário bem maior, né, cara, aí, do que tava sendo conversado antes. Aí o São Paulo, opa, então não vamos renovar, foi treinar afastado, né? E eu quero só ver o que o Lisieiro vai fazer com a carreira dele depois que ele foi embora do São Paulo, né? O cara prefere jogar na Série B, pô, em times de maior expressão, do que renovar com o São Paulo. É algo, sinceramente, que não dá pra entender. Ele não vai jogar em outro time nem perto do nível do São Paulo, né? Nem do nível e nem do tamanho do São Paulo. Tanto é que as informações que tem é com o CRB, que é o Mirassol, né? Equipes da Série B, o Iverdon da Suíça, pô, com todo respeito, né? Quase ninguém conhece esse time, então, cara, bastante complicado aí essa situação do Lisieiro, né, cara? Bastante complicado. Aí ele fez até bons jogos quando ele volta no passado, né? Do próprio Iverdon que ele estava emprestado, né? Segundo ele voltou no meio da temporada. Aí o Zubeldia utilizou ele em alguns jogos, entendeu? Fez até um gol contra o Criciúma, um golaço, né? Que empatou pro São Paulo. Então, cara, ele fez alguns bons jogos no São Paulo ano passado. E esses bons jogos que fez com a diretoria aí tivesse o interesse em renovar o contrato com ele. Só que do nada ele começou a pedir mais do que devia. E acabou aí que o São Paulo botou ele para treinar separado. Se não me engano, desde o início do ano,
Desde o começo da temporada ele já tá treinando aí separado, nem vinha mais jogando, né? Coisas que aconteceram no ano passado. O Zubeldia deu muitas e muitas oportunidades para ele aí, assim, quando ele voltou, né, do próprio Verdon no ano passado, né? Enfim, cara, eu já comentei sobre isso de manhã, tá? A gestão de carreira do Lisieiro me parece terrível, tá? Sinceramente, me parece uma gestão de carreira bem ruim aí pelas escolhas que o cara tá fazendo. Sinceramente, a hora que o cara tem a oportunidade de renovar com o São Paulo, aí prefere fazer uma pedido salarial lá em cima, que o São Paulo evidentemente não vai pagar pra ele, né, cara? Sinceramente, é bem complicado. Muito complicado. Aí mesmo, mas enfim, torcer pra ele sair logo, porque ele é um jogador que tá treinando separado, ele não tem nenhuma utilidade hoje, tá na folha do São Paulo. O São Paulo paga todo mês salário pro cara que nem joga, então torcer pra algum time levar ele logo, né? Ou então, cara, ele vai ficar até junho aí recebendo do São Paulo e sair de graça, quando acaba o contrato dele. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.